Olá, meu querido, olá, minha querida. Estamos chegando aqui pelo canal com mais um vídeo para ajudar na edificação da sua vida espiritual, edificação da sua fé e, claro, para o fortalecimento da sua vida na presença de Deus. A minha pergunta é: você tem se sentido cansado, desanimado, com falta de motivação para, primeiro, buscar a Deus? Com isso, você tem tido uma vida fraca de oração, de leitura da palavra e até mesmo a sua vida de cultuar a Deus tem diminuído a sua frequência na igreja cada vez mais. Se isso tem acontecido com você e você tem se sentido com a fé um tanto que até mesmo abalada, fica comigo nesse vídeo, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração. E certamente, ao final desse vídeo, você vai estar renovado e renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu sou o pastor Alex Oliveira. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se já é inscrito, não se esqueça de dar aquele seu joinha e compartilhar aqui o nosso conteúdo. O tema do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre renovação já. Então, bora lá para aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. É importante que nós venhamos para dentro da palavra de Deus, porque são nas Escrituras que nós encontramos as respostas que precisamos para todas as áreas da nossa vida. E não é diferente na nossa vida espiritual. Eu quero ler com você o que está escrito no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. O texto diz assim, atenção: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sabemos que tudo que está escrito no Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento e que traz, através de figuras e símbolos, informações, revelações acerca daquilo que viria após a vinda do Messias, no caso do nosso Senhor Jesus. Então, existem alguns elementos importantes para a gente observar aqui em Levíticos, capítulo de número 6. Primeiramente, é bom que eu diga qual é o contexto desse texto. Deus ele vinha entregando a Moisés algumas regras que deveriam ser cumpridas quanto ao sacrifício. Existiam sacrifícios para todo tipo de situação, como, por exemplo, o sacrifício pelos pecados da ignorância. Uma vez que a pessoa cometia um pecado por ignorância, por falta de informação, de conhecimento, havia ali um sacrifício que ela deveria realizar para que a culpa daquele pecado, mesmo tendo ela cometido na sua ignorância, não estivesse mais sobre a sua vida. Até que Deus chegou ao ponto do capítulo 6, aonde ele vai trazer as leis dos holocaustos, as leis do sacrifício. E essas leis serão entregues àqueles que eram responsáveis por apresentar o sacrifício no altar do Senhor. No caso, o Arão e os seus filhos. Dentro dessa lei, algumas coisas importantes Deus vai falar. E aqui eu considero mais importante, principalmente por causa do tema desse vídeo, está no versículo 13, quando ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo aqui, ele é um símbolo do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja propriamente o fogo, mas ele simboliza o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Agora, quanto ao altar, esse altar também traz um significado muito interessante, porque nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo. E dentro desse corpo tem um altar, e esse altar é o nosso coração. Então veja, o fogo é e representa o Espírito Santo, o altar em que esse fogo deve arder continuamente, ele fala do nosso coração,
E aquele que é responsável por limpar esse altar, por prepará-lo para que o fogo esteja sobre ele, é o sacerdote. E o sacerdote aqui, ele representa o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote. Dá uma olhada no que diz o versículo de número 12. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Então, Jesus é o sacerdote. A lenha que o sacerdote põe sobre esse altar é a palavra de Deus. E o Senhor disse, eu já vos tenho dado a minha palavra, a palavra do Senhor. O fogo é o Espírito Santo. Deu para entender? Então, deixa eu aqui agora recapitular para você compreender a revelação. O sacerdote aqui representa Jesus. A lenha que o sacerdote tem que pôr sobre o altar representa a palavra de Deus. O fogo representa o Espírito Santo, atuante na vida do cristão, ardendo continuamente. E o altar é o nosso coração. E qual é a instrução de Deus? Não pode deixar-se apagar o fogo no altar. Então, aquela fraqueza, aquele desânimo, aquela falta de motivação e até mesmo de vontade de estar na casa de Deus, nada mais é do que a ausência do fogo na sua vida. Ou porque esse fogo ele está cada vez mais diminuindo. E nem sempre a pessoa percebe que este fogo está se apagando. E Deus está te convidando a buscar um renovo para a sua vida. A presença do fogo representa poder, o Espírito Santo atuante na vida da pessoa. A ausência do fogo representa o envelhecimento espiritual e a decadência espiritual. E existem alguns fatores que vão contribuir diretamente para que isso aconteça na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Como, por exemplo, os mais comuns são a rotina, que pode levar a pessoa a perder a força desse fogo dentro do seu coração. A imaturidade também é um outro fator que pode levar a pessoa a viver esse declínio espiritual. A frieza, o descaso é outro fator predominante para que isso aconteça. Hoje, não é difícil você encontrar pessoas que dizem, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para estar na casa de Deus. Quando der eu vou. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Ou seja, há um descaso muito grande com o culto, com a importância de estarmos na presença do Senhor. E isso aqui é um fator muito importante porque se a gente pega uma quantidade de carvão, juntamos o carvão, pomos fogo nele, né? Aqueles carvões ali, eles vão se manter acesos. Mas se você for lá e tirar um pedacinho daquele carvão e separá-lo dos demais, logo ele vai se apagar. Então, você entende porque o descaso com o culto, com a nossa ida à igreja, com a nossa frequência nas reuniões, buscando a Deus, ela é importante? O descaso da importância do culto tem sido um dos motivos pelo qual o fogo tem se apagado no coração de muita gente. Lembrando que um fogo que o próprio Jesus acendeu um dia no coração da pessoa. Um outro fator é a estagnação da vida cristã. Então, uma pessoa estagnada é aquela pessoa que ela não cresce, ela não desenvolve, ela está parada. Nem vai para frente, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Está ali estagnada. E essa estagnação tende também a fazer com que o fogo ele vá diminuindo, infelizmente, até chegar ao ponto de se apagar. Então, veja bem, esse é o motivo pelo qual há cristãos que perdem o entusiasmo, o fervor dos primeiros dias de fé
e acabam acostumando-se a uma vida sem poder, sem oração, sem consagração, sem testemunho e, por fim, sem crescimento. Mas o Senhor, Ele quer, e quer muito, renovar esse fogo no seu coração. O Senhor, Ele quer muito fazer com que essa chama, ela venha queimar no teu coração. Então, eu vou deixar aqui para você um passo muito importante para que você consiga viver essa renovação imediatamente, pois nós não podemos parar. Nós temos que continuar na nossa caminhada, independentemente das lutas, das dificuldades, das aflições e dos problemas que surgem na nossa vida. Sabe qual é o passo? Você precisa voltar às suas experiências espirituais do passado. É isso mesmo. Aquelas experiências que você viveu com Deus lá no início da sua caminhada cristã. Você lembra de como você era uma pessoa que todo momento que tinha uma oportunidade parava para orar? Uma pessoa que em todo tempo estava lendo a Bíblia, que não faltava um culto, uma reunião de adoração, de louvor, de oração na sua igreja? Pois bem, então é necessário retornarmos ao passado, nas nossas experiências espirituais com Deus. Elas vão contribuir diretamente para que hoje nós venhamos alcançar uma renovação espiritual na nossa vida. Pois a verdade é, essa chama que um dia foi acesa no teu coração e quem acendeu foi o sumo sacerdote, o próprio Senhor Jesus, ela precisa se manter acesa, porque é ela, essa chama, que vai continuar ardendo e queimando dentro de nós, que nos conduzirá a uma vida vitoriosa, a uma vida que agrada a Deus e a uma vida que nos conduzirá à salvação da nossa alma. Se você está vivendo um envelhecimento espiritual, um declínio espiritual, hoje o Senhor te convida a buscar a sua renovação. Para terminar o vídeo, porque eu não quero me alongar, eu quero ler para você o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. É só um instante, não saia do vídeo, permaneça aqui comigo. Veja só, isso aqui é interessante por quê? Porque nós precisamos atentarmos para aquilo que Deus está nos propondo para a nossa vida, que Deus quer para mim e para a sua vida. E tenho certeza que essa palavra vai falar fortemente ao teu coração. Na verdade, eu estou lançando lenha aí nesse altar, que é o teu coração. E o próprio Deus, na pessoa de Jesus, vai jogar o fogo, que é o Espírito Santo. Isaías 40, versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque em Deus eles vão estar sempre com o fogo ardendo no seu coração, o fogo queimando no seu coração. E assim vão estar renovando cotidianamente a sua vida espiritual. Não fique parado. Não é tempo de parar. Nós temos que continuar seguindo em frente. E para seguir em frente, você precisa buscar o renovo da sua vida espiritual. Eu espero ter te ajudado. Espero que Deus tenha falado com você. Eu sou o pastor Alex Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, se você estiver pela primeira vez. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Nos ajude a evangelizar e ajudar aqueles que precisam de uma direção de Deus. Fique na bênção, fique na paz e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Renovação já.